hoje, para a glória de Deus, nós voltaremos para o livro de Apocalipse. Passamos um tempo longe dele, não foi? Mas foi necessário. Como Deus falou conosco, mediante esse tempo, à luz de outras pregações que nós estávamos precisando ouvir. Vamos voltar de onde paramos. Apocalipse capítulo 13. Estamos estudando aqui o Apocalipse, a série do livro de Apocalipse, estamos já no capítulo 13. Para a glória de Deus, tem uma caminhada ainda até chegar ao final dele. Vamos fazer uma festa quando chegarmos ao final. Apocalipse capítulo de número 13. Vamos pegar do último versículo onde eu parei, do 3. E aí nós damos continuidade à mensagem. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 3 ao 10. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 ao 10, está escrito assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe defamar o nome, e defamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem pode dizer amém? Amém. Senhor, nós rendemos o nosso coração a sua palavra. Rogamos a Deus que fale, por favor, conosco, que tome esse maribundo que aqui se encontra, fraco, frágil, que sem ti, Deus, nada poderá fazer esse culto. Mas sabemos que o Senhor se agrada em falar conosco. Por isso pedimos que ilumine as mentes, os corações, o texto, nos capacite a compreender a sua palavra, ouvir a sua voz e ser consagrado por ti essa noite, para a glória do teu nome. Essa é a nossa humilde oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não posso entrar aqui no texto e começar a pregar sem recapitular um pouco para nós, um pouco da lembrança da última pregação, para nós entrarmos aqui inteirados. Na última pregação que fizemos, no verso 13 de Apocalipse, da série do livro de Apocalipse que estamos fazendo aqui, nós fomos informados aqui, no verso 3, fazendo uma recapitulação, nós vimos que o dragão, que é o próprio diabo, chamou a besta para se aliar a ele. Vimos que a besta foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E nós fomos lembrados aqui que por uma encenação, uma imitação falsa da ressurreição de Jesus. Verso 3 é uma encenação e uma imitação falsa da ressurreição de Jesus. Vocês estão lembrados disso? Que foi dito aqui que o anticristo e o dragão, eles tentam imitar a Cristo, a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito em tudo. Inclusive na ressurreição, quando uma das suas cabeças foi golpeada de morte e ressurgiu de
repente dentre os mortos. Isso é uma encenação falsa da ressurreição de Jesus Cristo, que nós estamos vendo aqui no verso 3. Foi mostrado claramente que eles tentam imitar o Pai, tentam imitar o Filho e tentam imitar o Espírito. Por isso o dragão, a besta e o falso profeta está em número de 3 também. Pai, Filho e Espírito. Dragão, besta e falso profeta. Perceba que até em números eles tentam imitar a Trindade. Mas tivemos também, irmãos, aqui, olhe para cá rapidinho, uma informação gloriosa nesse verso 3. Nós tivemos aqui uma informação tremenda nesse verso 3. Que informação foi? Que o golpe de morte, que a ferida mortal que estava sobre a cabeça da besta, essa não foi uma encenação, mas foi real. Quem se lembra disso? O golpe de morte, a ressurreição foi encenação, foi falsa. Mas a cabeça ferida do dragão, da besta, não foi uma encenação, foi real. E essa ferida na sua cabeça tem a ver com Cristo na cruz, esmagando, triunfando sobre o diabo e todos os seus demônios. Cumprindo-se a palavra: esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz, Cristo feriu a cabeça do dragão. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça do dragão. E esse golpe, irmão, de morte, é em uma das cabeças da besta. Quem golpeou foi Cristo na cruz. E aqui em Apocalipse, João está mostrando para nós, nos mostrando de forma clara, que essa é a marca da vitória gloriosa de Cristo sobre a besta e o demônio. Veja, a vitória e o triunfo eterno de Cristo sobre o mal. Ao mesmo tempo que isso aponta para o triunfo glorioso de Cristo e a vitória de Cristo na cruz, essa marca aqui, uma das cabeças do dragão golpeada, aponta para o triunfo, para a glória e a vitória de Cristo na cruz. Mas ao mesmo tempo que aponta para o triunfo glorioso, vitorioso de Cristo na cruz, isso também aponta, essa cabeça ferida da besta, aponta também para a maior derrota sofrida por Satanás. Aqui está a marca da sua ferida, da sua derrota, da sua humilhação. Na onde está? Verso 3. Essa cabeça ferida da besta aqui, irmãos, está a marca da derrota de Satanás, da humilhação, da vergonha do diabo e do triunfo da glória e da autoridade de Cristo. Dito isso como forma de introdução, vamos entrar na mensagem. Verso 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Segunda parte: e toda a terra se maravilhou-se, seguindo a besta. Essa primeira parte nós já entendemos a encenação, o golpe da cabeça, Cristo na cruz pisando, esmagando a cabeça do diabo. Isso ele triunfou e envergonhou Satanás na cruz. Irmãos, na cruz, interessante aqui, eu não sei se vocês observou, mas João fez questão de descrever uma das suas cabeças golpeadas. Por que João está mostrando isso para nós aqui? Se você perceber, irmãos, parece que o anticristo aqui é um vitorioso. Eu não sei se você percebeu, mas ele vai lutar contra os santos e vai vencer. Ele vai chamar a besta, a terra vai adorar ele. Tribos, raças, línguas e nações vai se prostrar. Então, parece que o anticristo está triunfando aqui, que ele está realmente vencendo aqui. Mas qual é a informação que nós temos aqui? E olhe como isso é importante. Qual é a informação que nós temos aqui que deixa claro que isso não é verdade? Que o anticristo não é vencedor, não está triunfando. A marca da ferida de uma das suas cabeças. Perceba, não é por acaso que uma das suas cabeças foi registrada, copiada como de morte. João está mostrando aqui que esse dragão horroroso, asqueroso, poderoso, de muitos chifres, ele pode ser até poderoso, mas João está dizendo assim: ele já foi derrotado
pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que João está mostrando quando mostra o nuance da sua cabeça ferida. João está dizendo: ei, calma, cristãos, não se abale, olhe para a cabeça dele. É aquele que Cristo esmagou naquela cruz. É o mesmo Satanás derrotado. Ele não é vencedor. Glória a Deus. Ele não é derrotado. Como é que eu senti isso? Olhe para a cabeça dele. E sabe quem foi que fez aquilo? Cristo na cruz. Cristo na cruz esmagou a sua cabeça e o humilhou e triunfou sobre o principado e potestades. É muito importante dizer isso, irmãos, para vocês entenderem o propósito de estar escrito aqui o nuance de uma cabeça golpeada, ferida de morte. Não é por acaso que está escrito, é para você que está aí, que vai me assistir depois, que é cristão genuíno, não se assustar. Puxa, olhando assim parece que o anticristo está triunfando, pastor. Ele vai vencer contra os santos, ele vai pelejar contra nós, ele vai matar alguns crentes, vai. Mas ele continua sendo derrotado. Você percebe que isso muda tudo? Isso muda toda a visão. Apenas uma figura muda toda a visão de quem é o anticristo aqui. Não é um vencedor, é um derrotado nos seus últimos tempos, tentando perseguir a igreja. É um derrotado, ele continua sendo derrotado. Está lá a marca da cabeça. Foi Cristo que veio. Veja, irmãos, por mais que foi falso a ressurreição, a Bíblia narra para nós que a terra, por mais que tenha sido falsa aqui, a ressurreição do verso 13, como diz 2 Tessalonicenses, ele vai aparecer com muitos sinais, mas é da mentira. É da mentira, é do engano. E aqui está um sinal do engano. Está na mesma conexão de Paulo lá. Mas por mais que essa ressurreição falsa tenha sido mentirosa, ainda assim a terra se maravilhou. Não chama a sua atenção não isso? Mesmo nós cristãos, Deus mostrando para nós o sentido da coisa aqui, que aqui está mais mostrando a derrota dele do que a vitória, mas ainda assim a Bíblia diz que muitos se maravilhou e passou a seguir a besta. A partir do verso 4, João narra melhor para nós essa história. Vamos ler? E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Irmãos, isso de forma real já está acontecendo, e de forma completa, cabal, ainda vai acontecer. Não está longe. Não está longe. Perceba, a palavra deu, vocês viram aí? E deu. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade a quem? A besta. Está escrito aí, deu. Essa palavra aí, irmãos, deu a sua autoridade à besta. Isso é para que fique claro que o diabo, ele quer ser como Deus. Eu sei que você olhando para o texto aí é difícil perceber. Mas como assim, pastor? Deu? A besta, ou o dragão, deu autoridade à besta. Mas isso tem a ver com imitação, irmão, aqui. Quem está lembrado? Aleluia. Isso tem a ver com imitação aqui. E olha, você não vai ouvir só uma vez, não. E deu autoridade. Deu autoridade. É muitas vezes que você vai ver isso aqui. Porque ele quer ser como Deus. Desde lá dos céus, ele foi expulso por causa disso. E ele não mudou. Ele continua no mesmo propósito. Ser igual a Deus, tomar o trono de Deus, o lugar de Deus. A igreja de Deus, mas ele não consegue. Isso é para que fique claro, que o diabo ele quer ser como Deus, tomar o lugar de Deus, tentando parecer com Deus. Porque nós vemos essa declaração, foi-me dado, com referência a quem? A Cristo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus Pai deu ao Filho todo o poder nos céus, como também na terra. Então não é à toa não, aqui quando você vê a Bíblia dizendo, e deu o dragão a autoridade à besta. É uma imitação falsa, barata. Ele quer ser como Deus. Eu quero fazer vocês observarem isso. Nós vimos aqui na Bíblia dizendo em todo momento, como eu disse a vocês, o dragão quer
ser como Deus. Agora, irmãos, devemos, uma vez que nós entendemos isso aqui, devemos se perguntar: quem são essas pessoas que estão maravilhadas, adorando a besta? Quem é essas pessoas? Se isso realmente vai acontecer, esse homem vai se levantar. Quem são essas pessoas que estão adorando a besta? Irmãos, essas pessoas são o mundo inteiro composto de incrédulos. Aqui está se maravilhando e adorando a besta. Irmãos, isso está escrito aqui para nós. E é o que há de acontecer. O mundo está sendo preparado para esse espetáculo maligno e esse cenário. Não leia esse livro aqui como um conto de fadas. Isso aí eu já escuto, pastor. Não faça isso. Está muito perto. Está mais perto do que nós imaginamos. Até porque eu acho que você concorda comigo que o mundo já está sendo preparado para esse espetáculo maligno, para esse cenário. E hoje é evidente, sim ou não, que as pessoas creem mais na mentira do que na verdade. Praticam a imoralidade em vez de lutar pela vida moral e retidão de vida. Se nós olharmos para o último espetáculo satânico que o diabo preparou no Brasil para ele mesmo, investiu para que os seus adoradores fossem adorar, uma estimativa de 875 mil pessoas no mesmo lugar em Copacabana, para adorar o diabo. Perceba, para ver atrocidades, imoralidades, perversão sexual. Perceba, irmãos, 875 mil pessoas foram ver isso. Foram ali adorar o diabo abertamente. Eles pagaram para ver Satanás se apresentando. Sim ou não? Veja, uma multidão foi atrás de uma mulher completamente influenciada, usada para fazer que Satanás fosse adorado aquela noite. Agora pense comigo, cristãos. Imagine quando esse homem se levantar, fazendo sinais, ressuscitando falsamente, operando maravilhas em meio a esse povo. Não será 875 mil pessoas apenas que o adorará. É evidente que não. Se os homens, de modo tão fácil, lotam a praia, sendo influenciado por uma cantora que abertamente adora o diabo, o que diremos quando o próprio diabo se levantar na forma do anticristo, operando o seu grande espetáculo? E dá-se a entender melhor o texto agora para nós. Multidões irão adorar de forma fácil, muito fácil. Se for fácil lotar a praia de Copacabana, 875 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas pagaram para ver imoralidade sexual. A pergunta é: será que será difícil o anticristo arrastar multidões? O chamado de uma mulher, apenas uma mulher que adora o diabo, influenciou quase 1 milhão de pessoas. Você percebe como isso é categórico? Nós percebemos que o cenário está formado. Eles não querem Cristo abertamente. Perceba, essa multidão foi ver Madonna. Será fichinha, irmãos, comparado à multidão que o anticristo pode arrastar, enganando-os para a perdição eterna. Por isso, é um fato real. Não existe ninguém mais em cima do muro. Esqueça isso, tá? Não existe ninguém em cima do muro. Ou o homem é de Deus e está sobre a bênção de Deus, ou ele é do diabo e está sobre o jugo de Satanás. Não existe. Por isso eu afirmo: o diabo e os seus seguidores, observe, perceba isso, já tomaram posição abertamente. Você olha para o mundo e você vê que o mundo já tomou a sua decisão. Eles optaram abertamente por amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Ou não? Ou você está vendo alguém indeciso ainda? Você está vendo algum emissor indeciso aí ainda? Já tomaram as suas atitudes. Pessoas, perceba isso. Eles estão dizendo abertamente que odeiam a verdade, a palavra, e todos que amam a palavra de Deus, com as suas atitudes, eles estão dizendo isso.
Será que nós não estamos percebendo? Perceba, olha o que está acontecendo à nossa volta, o mundo. O mundo já tomou a sua decisão. Eles já tomaram o seu partido. Vocês não estão percebendo isso? Eles já estão gritando em voz alta que o amargo é doce e o doce é amargo, que a luz é treva e que as trevas é luz, que o bem é mal e o mal é bem. Será que nós não estamos vendo isso? Troca de valores. Pergunta que nós devemos se fazer é: e você, meu irmão? Nós, o que é que estamos fazendo? Você está vendo, só se você estiver fingindo que não está vendo. Eu estou falando de quase 1 milhão de pessoas em um local para ver uma mulher que não tem nada para apresentar senão o corpo dela como ato sexual. Eu não estou falando de alguém que foi apresentar conteúdos de vida, de projetos. Eu estou falando de coisas assim, dessa forma. Arrastou quase 1 milhão de pessoas. O mundo já tomou o seu partido. Só não veio e não quiser isso. E nós, o que estamos fazendo? Estamos como eles, tolerando o pecado, tolerando o engano, tolerando mentira, tolerando imoralidade em nossos telefones, tolerando, assistindo, sorrindo com conteúdos perversos, mundanos, influenciados por homens que odeiam a palavra de Deus. Meu Deus, homens que amam o sistema de Satanás. De que partido é que somos mesmo? Meu irmão, se somos de Cristo, tome posição como alguém que é de Cristo. Levante o bastão do Evangelho, meu irmão, e não se conforme com a mentira, com o engano, com o pecado. Seja como seu Senhor, santo e intolerante ao pecado. Não é tempo mais de perder tempo com enfados da carne, com futilidade, com coisas mundanas. Chegou a hora de tomarmos partido e realmente mostrarmos para o mundo de que lado estamos. Será que estamos lutando por essa verdade infalível, inerrante, eterna, atual, para tanto pregar como viver e praticar? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para você? É um cara amigo que você clama quando está precisando? Mas diariamente vive como se fosse que ele não existe. Aleluia. Não busca como deveria buscar. Não prioriza como deveria priorizar. Não deseja como deveria desejar. Meu irmão, é tempo de entendermos o que verdadeiramente é mais importante para nós. Por favor, cristão, sente na cadeira. O cristão nem sentar, senta mais para pensar em sua vida, para pensar nos seus passos, nas decisões que está tomando. Uma correria tão grande, não para orar, não para ler, não para comungar. Pense, meu irmão, é tempo de entendermos o que verdadeiramente é mais importante para nós. Aleluia. Glória a Deus. Os dias são maus, cristãos. Ou você não está vendo isso? O que estamos fazendo? Aleluia. O que estamos fazendo? Priorizando quem? Quem é o nosso maior tesouro? Fala a verdade. Quem é o seu maior tesouro? E a nossa maior porção? Como disse Davi, o Senhor é a minha porção. Sabe o que Davi falou nos Salmos 119 e 72? Ele falou assim: para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Sabe o que Davi falou no Salmo 119, 127? Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Sabe o que Davi está querendo dizer para nós aqui essa noite, cristão? Senhor, tu és o meu maior tesouro. Tu és a minha maior porção. Senhor, tu és o que há de mais importante na minha vida. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu não quero saber de ouro
E eu estou falando das coisas que os homens mais correm atrás. Mata, trai, engana. Ouro que brilha, prata. Davi está dizendo, está vendo isso aí comparado a Deus? Para mim não é nada. Está na hora de pensarmos assim, cristão. Tinha que trazer um pensamento como esse para nós. Para não parecer que o pastor está exagerando. Não, pastor, é legalismo, é santidade demais. Não! É bíblico. Homens pensaram assim. Nós é que somos materialistas. E estamos perdendo o foco do que realmente é mais importante. Não é o meu ouro, Davi. Não é a minha prata. Eu amo mais a sua palavra. Eu amo mais os seus mandamentos do que o ouro que se encontra na minha casa, Deus. E isso é nada. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. A sua presença, Senhor, é incomparável. O Senhor é para mim aquilo que há de mais importante na face dessa terra. Aí você pode dizer assim, pastor, eu penso parecido com Davi também. Eu tenho isso em mente também, pastor. Para mim, Deus é o que há de mais importante também. Mas na prática você demonstra isso. Ele é a sua prioridade, seu maior tesouro, sua maior busca, seu maior deleito, sua maior poção. Ou é só na boca mesmo? Deus é meu tudo. Deus é meu maior amor, pastor. Deus é meu maior amor, pastor. Minha maior poção. Mas no seu lar, na sua casa, isso fica evidente. Se materializa em busca, em sede e em fome por Ele. Não adianta, irmão, nós dizermos que amamos a Deus assim, nessa proporção. É melhor nós curvarmos as nossas cabeças e admitir que verdadeiramente o tempo passou, e eu perdi o foco do que verdadeiramente é mais importante para mim. Coloquei tempo em celular, em redes sociais, em busca de uma coisa, de outra, levantei ídolos, e hoje não resta quase tempo nenhum para Deus. Eu acabei de explicar o que Davi quis dizer desses dois salmos para nós, irmãos. É uma grande lição para nós. Quem é Cristo para você, minha irmã? Quem é Cristo para você, meu irmão? Aquele que vai rasgar o céu, vai descer com o sopro da sua boca, vai humilhar esse dragão que nós estamos vendo aqui, por amor de cada um de nós. Aleluia. Aquele que copiou a cabeça desse dragão, mas para fazer isso, ele teve que se entregar, se humilhar, cuspido, zombado pelos nossos pecados. Quem é Cristo para nós? O que estamos fazendo das nossas vidas, meu irmão? O que estamos fazendo com o tempo que temos? Estamos barganhando com Deus. Dizemos que conhecemos a Cristo, que servimos a Cristo, que somos cristãos, mas o tempo de Cristo é o mínimo em nossas vidas. O tempo para Deus é o resto. Depois de tudo que buscamos ver, contemplar, assistir e compartilhar, e no resto de tudo, eu lembro de Cristo e lembro de Deus. Arrumamos tempo para tudo, perceba. Arrumamos tempo para sair, passear, brincar, assistir, ir no cinema, ver telefone, Facebook, redes sociais, Instagram. Mas para ler a palavra todos os dias, orar todos os dias, estar em profunda comunhão com Cristo verdadeira todos os dias, não temos tempo mais. Acabou, esse tempo aí acabou para nós. Isso deve ser feito, nós temos que de fato Cristo é o que há de mais importante em nossas vidas. Se Cristo é o que há de mais importante na sua vida, cristão, homem de Deus que está aqui, você que vai me ouvir, mulheres que estão aqui, se Cristo é o seu maior tesouro, isso tem que ficar evidente, se materializar na sua vida, na sua entrega, na sua comunhão com Ele. Meu irmão, quando essa besta se manifestar, escute,
terrível. Será terrível. Isso não está longe de acontecer. O cenário está preparado. Quando acontecer, é assim que nós devemos estar, irmãos, com o bastão na mão, dizendo: amamos a Cristo, somos de Cristo e Ele é o nosso tudo. Aleluia. E daremos a vida por Ele se for necessário, Satanás. Apocalipse capítulo 13, 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir 42 vezes só até aí. Veja, nós encontramos essa mesma palavra em Daniel, irmãos, como também em 2 Tessalonicenses. Todos os textos querem dizer a mesma coisa. Acerca desse versículo, irmãos, que acabamos de ler, que você leu aí, Daniel, ele descreve a obra do anticristo bem detalhadamente para nós, revelando que um rei falará palavras de blasfêmia contra Deus, exaltar-se-á acima de todos os deuses, fará guerra contra as fortalezas poderosas e designará governantes sobre muitos povos. Daniel capítulo 11, para nós termos essa informação. Daniel, capítulo 11. Grave o que você leu aí agora. Você leu: foi-lhe dado uma boca que proferiu arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 vezes. Agora olha o que vamos ler, Daniel. Glória a Deus. Vamos lá. Daniel, capítulo 11. Versículo 36 a 39. Vamos ler. Daniel viu essa cena por uma revelação do próprio Deus para ele. Todos encontraram? Então vamos ler, vamos lá. Daniel, capítulo de número 11, 36 a 39. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Veja que é Deus aí. Falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Continue. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-se-ão a honra e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Está claro ou não? Quem reconhecer a ele, o que é que ele vai fazer? O anticristo vai honrar a riqueza, vai blasfemar a Deus. Você viu que ele vai estar acima de todos os deuses. Um Deus foi o Deus da Bíblia, você percebeu lá no começo, D com D maiúsculo, e ele vai se colocar blasfemando, dizendo arrogâncias contra Deus. Apocalipse 6 está falando exatamente desse texto aqui. 5, quer dizer, que você acabou de ler. Volte para lá. Isso só foi para nós entender melhor o que é que vai acontecer naquele grande dia. De que forma o anticristo fará isso, irmãos? Que nós acabamos de ler agora. Com poder e autoridade.
A besta, irmãos, escute isso, olhe para cá para nós entendermos. Usa meios modernos de comunicação para difundir a mentira, subverter a justiça, ensinar falsas doutrinas e ultrajar o nome de Deus e do seu Cristo. Vou repetir isso aqui para você gravar. O que acabamos de ler em Daniel é exatamente o que está escrito aqui. É o que vai acontecer. Esse texto está falando exatamente do que nós acabamos de ler em Daniel. Esse homem vai se levantar, esse rei vai honrar quem reconhecer eles, vai se colocar acima de todo Deus e vai blasfemar contra Deus. Mas de que forma ele vai fazer isso? Tem algum meio? Eu não posso chegar aqui para você e dizer que eles vão fazer sem mostrar a vocês por que meio isso vai acontecer, para que fique claro para nós. E isso vai acontecer com poder e autoridade por meios modernos de comunicação que nós estamos vendo para difundir a mentira, subverter a justiça e ensinar falsas doutrinas, ultrajar o nome de Deus e do seu Cristo. A besta, acredita, irmãos, está no pleno controle. Contudo, sabe que não tem condição de subverter o povo de Deus. Ela sabe que não tem domínio de resgatá-los das mãos de Cristo. Mas ela sabe que o seu tempo está expirando. Deus lhe concede total de 42 meses. Como nós vimos aí. Vamos lá, lê de novo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Está escrito aí assim? Tem um tempo então para ela, não tem? Exatamente. E ela sabe que esse tempo está expirando. Deus lhe concedeu um total de 42 meses para governar sobre a face da terra. 42 meses, irmãos, é o mês de 3 anos e meio, ou equivalente a 1.260 dias. Vou repetir. 42 meses é o mesmo de 3 anos e meio, ou equivalente de 1.260 dias. A Bíblia fala sobre esses dias ter sido o quê? Abreviados. Deus abreviou esses dias por causa dos escolhidos. Então a besta não terá mais 1.260 dias. Deus partiu no meio o tempo dela. Porque a Bíblia diz que se não fosse esses dias abreviados, até os escolhidos talvez não resistiriam. Então esse dia que você está vendo aqui, eu tenho que explicar isso para você. Eu não posso passar sem fazer você perceber. O anticristo não terá o mesmo tempo que a igreja. A igreja está no tempo de pregar, é o tempo das testemunhas, pano de saco e cinza. A igreja tem o maior tempo para anunciar, para pregar sobre tribos, raças, línguas e nações. Quando chegar no período do anticristo, esse período será abreviado. Ele foi abreviado pelo próprio Deus. Vamos para o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe defamar o nome e defamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Irmãos, as palavras abriu a sua boca aqui, ou abriu a boca, no texto, reflete um idiomatismo aramaico, que significa que a besta falou palavras de blasfêmias contra Deus. Seu único propósito, escute bem, quando o anticristo se levantar, seu único propósito na existência é estar em oposição a Deus. Todo o propósito maior do anticristo é se colocar em oposição contra a obra de Deus, o povo de Deus e contra Deus. Então essa será o maior propósito na existência do anticristo quando ele se levantar, e contra Cristo. E ele quer ocupar a oposição de Deus e de Cristo, e assim fala constantemente contra o seu nome e contra a sua habitação e contra o seu povo. A habitação é os céus, a ideia que você viu aqui, contra aqueles que estão nos céus. Ele fala constantemente contra a habitação de Deus, enganando, dizendo que não existe isso. E nesse sentido, irmãos, olhe para cá para nós entender. Fica muito mais evidente que o anticristo escatológico não se levantou ainda. E não está longe disso acontecer. Mas o espírito dele já atua. Isso você não pode negar. Sabe por quê eu digo isso? Perceba, se isso que eu vou falar agora já não é visto
há muito tempo no mundo, por intermédio dos homens que negam a criação de Deus. Escute, todas as vezes que o homem, na sua louca inteligência, de pesquisas científicas, tenta afirmar que a Terra surgiu do Big Bang ou de uma explosão e não que Deus criou, isso é obra do espírito do anticristo. Perceba isso, irmãos. Leia de novo o texto para você entender. Eu quero fazer você entender que os seres já está acontecendo por intermédio do espírito anticristo. Olha o que ele vai fazer nos seres. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe defamar o nome, defamar o tabernáculo. Perceba a geração que vivemos, meu irmão amado. Perceba quantos homens surgiram na sua louca inteligência de pesquisas científicas, afirmando que a Terra surgiu do Big Bang, de uma explosão, e não que Deus criou. Isso é obra do anticristo. Para quê? Para tirar Deus e o nome de Deus e a marca de Deus da humanidade e trazer glória para o homem. Perceba, os nomes de Deus equivalem à revelação de Deus. Vou repetir. Os nomes de Deus que você está vendo aqui, que ele abriu a boca para blasfemar, difamar o nome de Deus. Eu estou dizendo à igreja que os nomes de Deus equivalem à revelação de Deus, pois o onipotente se faz conhecido a nós através dos seus nomes. Eu sou Yahvé, Yeshua. Perceba, eu sou o que sou. Ele se faz conhecido a nós pelos seus nomes. Mas observe, cada vez mais por meio dos homens, o espírito anticristo, a besta, nega que Deus e o seu Filho têm algo a dizer ao mundo. Perceba isso, irmãos. Cada vez mais o sistema tenta tirar a influência da Bíblia. Será que você não está percebendo isso, cristão? E eu quero lhe mostrar como isso está acontecendo. Perceba como a nossa Bíblia é atacada, a nossa fé é atacada, a igreja é atacada. Perceba como a justiça é atacada. E eles fazem isso como? Ridicularizando a Bíblia, menosprezando, relativizando, dizendo que a Bíblia não é um livro infalível, não é inerrante, não é confiável a seguir, porque contém erros. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Uma vez que isso acontece, escute, e está acontecendo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Deus não tem nada a dizer a esse mundo, porque Deus fala por intermédio da sua palavra. Mas se essa palavra contém erros e contradições, não é infalível, então Deus não tem o que falar mesmo nessa terra, porque não tem meios para isso. O único meio confiável, o mundo está tentando ridicularizar. Isso é obra do espírito do anticristo. Perceba, meu irmão, esse texto está se cumprindo de forma cabal. Enquanto eu estudava isso, eu analisava de forma geral. Meu Deus, isso está acontecendo. Ele está tentando tirar o nome de Deus da criação, o nome de Deus, tirar a glória de Deus de todas as formas. Isso é real, meu irmão. Então, de forma avassaladora, nós estamos vendo esse espírito maligno do anticristo influenciar os homens a acreditarem que a palavra escrita de Deus não pode ser lida, ouvida, nem distribuída. Os mandamentos de Deus não podem ser observados como normas de vida na sociedade. Perceba que o nome de Jesus deve ser confinado, na melhor das hipóteses, a um culto privado, e sob circunstâncias alguma pode entrar nas numerosas esferas da vida. Estão dizendo isso por aí. E a besta ensina que tudo no mundo veio à existência pelo poder humano e serve para glorificar empreendimentos humanos. Será que você não está vendo isso, meu irmão? Dessa forma cumpricial versus 6, de uma forma parcial. Quando a Bíblia diz que o dragão abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe defamar o nome, o tabernáculo, digo parcial porque isso vai se cumprir de uma forma cabal. Quando o anticristo escatológico tomar um corpo de um homem que será a figura do próprio diabo em pessoa. E é por isso, por esse motivo, irmãos, esse cenário que eu acabei de descrever à luz do texto, para que nós não fiquemos desapercebidos. O chefão não levantou, mas o espírito dele está atuando de uma forma maligna e avassaladora contra a fé, contra a Bíblia e contra o nome de Deus. Percebam o que eles estão fazendo com o nome de Cristo? Você viu nos Estados Unidos? Percebam o que eles estão fazendo com o nome de Cristo. E por isso, irmão, irmã, não há tempo a perder com coisas triviais. Não é brincadeira.
aproveitar o tempo que temos. Você, mulher, homem de Deus, devemos aproveitar, lendo, orando, buscando ser cheio de conhecimento de Deus, do Espírito Santo, de discernimento, de sabedoria. Para quê, pastor? Para estarmos preparados para vencermos esses homens influenciados pelo espírito do anticristo. Com o quê? Com a palavra de Deus. Aleluia. Com a palavra de Deus e com a verdade de Deus e com o Espírito de Deus que habita em nós. Por isso, é tempo de estarmos em comunhão na igreja, ouvindo a palavra, fortalecendo um ao outro, encorajando um ao outro, sendo fortalecido, consagrado pelo próprio Deus na luz da sua palavra, sendo preparado para o dia mau. Perceba, meu irmão, Apocalipse está aqui para alertar você. A interpretação é fiel. Dizem os puritanos: se o homem subir ao púlpito, explica a palavra como ela é. É Deus falando ao seu povo. Verso 7, irmãos. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Que parte amarga é essa, não é? Você pode dizer aí: não queria, pastor, que chegasse essa hora. Na verdade, talvez algum de nós não queria que nem tivesse esse versículo aqui, essa parte amarga. Ele pelejou contra os santos e venceu. Como assim ele não é derrotado? Irmão, Satanás, escute, embora derrotado, conforme vimos no capítulo anterior, ainda recebe permissão para perseguir a igreja com a sua fúria mais terrível. Mesmo sendo derrotado, ele recebe permissão para perseguir a igreja com a sua fúria mais terrível. E nesse aspecto, escute, o anticristo, como eu estava dizendo, e nesse aspecto, o anticristo será uma espécie de encarnação do próprio Satanás para perseguir a igreja. Irmãos, veja como o verso 7 diz aqui para nós, que o anticristo vai pelejar contra os santos e vai os vencer. Precisamos entender isso aqui no seu contexto. Primeiro, isso não significa que os santos, os cristãos, são derrotados. Escute bem isso aqui. Se nós não entendermos isso aqui no seu contexto, nós não vamos entender o texto e vamos interpretar mal, achando que o anticristo é o vitorioso e nós perdemos a batalha aqui. Não. Isso não significa que os cristãos são derrotados. Ao contrário, por incrível que pareça, mas é o dragão que está vencendo os santos aqui, que é o derrotado aqui. Vou repetir. Mesmo a Bíblia dizendo que ele pelejou contra os santos e venceu, é ele aqui nesse cenário que é o derrotado. Você ouviu isso? E os santos que supostamente parece que está perdendo, mas a Bíblia diz que eles são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Perceba, meu irmão, mesmo perdendo as suas vidas aqui, porque a vitória dos santos não tem a ver com vida física, tem a ver com a vida eterna após a morte. Você percebe por que nós estamos vencendo aqui? Os santos de fato são mais que vencedores em Cristo Jesus. Podem até perderem as suas vidas aqui na terra, em sua oposição aos poderes do anticristo, porém passarão a eternidade com Cristo, vivendo e reinando com Ele pelos séculos dos séculos. Aleluia. Então, mesmo diante disso aqui, pelejou contra os santos e venceu. Nós é que somos os vencedores aqui. É necessário lembrar, irmãos, que sobre os santos afirma-se-á que já venceram o anticristo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Volte aí para lembrar vocês isso. Apocalipse 12, 11. Vamos lá, rapidinho. O que está escrito aí?
E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Perceba, irmãos, falando acerca de nós, a Bíblia diz que nós já vencemos o anticristo. Verso 8, vamos lá. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo até aí. É categórico em dizer o 8, irmãos. Por que que alguns santos não irão morrer? Nesse sentido, ser vencido fisicamente pela besta. Porque não adorarão, não se prostrarão, não darão glória à besta, preferirão a morte antes a negar o seu Cristo. Perceba, preferirão a morte antes a negar o Rei da Glória, o seu noivo. Porque sabem e têm convicção que viverão, mesmo após a morte com Cristo, para sempre na glória eterna. Porque se lembram daquilo que Cristo falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eles sabem disso. Aleluia. Eles sabem que ainda que morra, viverão. Apocalipse 8 fala disso. E aqui, irmãos, está dizendo para nós porque eles não vão adorar. Um verso mais embaixo explica de forma categórica. Leia aí. A parte B. Cujos nomes não foram escritos. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do... Quem é que vai adorar a besta só? Só quem não tem o nome escrito no livro da vida. Irmãos, eles não vão adorar porque estão marcados, porque estão com o nome no livro da vida. E a marca, irmãos, é com sangue. Perceba, o livro da vida de quem? Completa como? Do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então é por isso que eles não vão adorar a besta. O livro da vida do Cordeiro contém o nome de cada um salvo daquele que mesmo em face da morte não vai negar o nome do Senhor. E isso, irmãos, é saber, e é claro, por que eles não vão negar Cristo. Porque Cristo na cruz os comprou, os justificou, os santificou e os glorificou. Versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Todas as palavras anteriores que foram ditas. Animem-se, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. É isso que o texto quer mostrar para a igreja. Animem-se. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Ouça o que foi dito. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Se lembrarem, ou melhor, se lembrem o que Jesus falou em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Todavia, não se alegrem, porque os demônios vos obedecem, mas se alegrem-se, porque os vossos nomes está registrado nos céus. Glória a Deus. Os discípulos chegaram alegres diante de Jesus. Senhor, os demônios nos submetem. Nós expulsamos, fizemos maravilhas. Jesus, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Antes, se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Em outras palavras, irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, diante disso, se alguém levar para cativeiro, confia no Senhor e pela fé, vão. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Por
confiança, por amor do meu nome. Vão firme. Se alguém prender em vocês, não esmoreçam. Sejam fortes, corajosos, porque nesse momento eu estarei com vocês. Não te deixarei, nem te desampararei. Não farei eu que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Se é até a consumação do século, então a consumação do século é a volta. E se a consumação do século é a volta, antes da volta, ainda Ele estará conosco. Vão firme pela fé. Isso é a explicação do último versículo aqui, irmãos. Se é para cativeiro vai. Para espada. Se é necessário que seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vão firme pela fé. Confie nas minhas palavras. Eles podem até prender vocês, mas não pode apagar o nome de vocês que está escrito no livro da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles podem até matar vocês, mas não pode apagar o nome de vocês que está aqui escrito nos céus. Eles podem até matar o corpo de vocês, mas não pode matar a alma de vocês, porque a alma de vocês eu comprei com o meu precioso sangue. Aleluia. E das minhas mãos ninguém as arrebatará. Eles podem até matar ou prender vocês, é o que está escrito aqui, Aleluia. mas não pode tirar a vitória que eu conquistei para vocês na cruz do Calvário. Então, diante disso, se for necessário que sejam mortos, sejam cristãos, porque até mesmo na morte não vai tirar a glória e o lugar, a casa que eu preparei para vocês. Louvado seja Deus. Essa é a explicação do texto. Vão, se é pela espada, morram pela espada. Se é cativeiro, vão para o cativeiro. Por quê? Porque nada disso vai tirar a casa, a morada que eu fui preparar para vocês. Porque até mesmo a morte não vai tirar a glória e o lugar e a casa que eu preparei para vocês no céu. Eu vim e preparei morada, e essa morada é de vocês, e nem a morte pode tirar. Aleluia. Glória a Deus. Ao contrário, a morte, ela traz vocês mais rapidamente para estar na morada celestial comigo. Ouvindo essas palavras, lendo e escutamos isso, eu vejo como que Deus dizendo nessas últimas palavras aqui está, nessa fé, nessa confiança, nessa ousadia, está a perseverança e a fidelidade de vocês a mim. Eu não posso acabar com outro texto dessa mensagem, senão em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? Eu acabo a mensagem, eu quero que a igreja leia em voz alta agora. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. Vamos lá. Louvado seja Deus. Todos, irmãos. Então vamos ler em voz alta. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis a tribulação de 10 dias. Sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Vamos ficar de pé, irmãos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus.